independente do vínculo, de prestar o melhor serviço. Então, é indiferente que esse representante da administração seja comissionado, seletivado ou efetivo. Isso é uma ação discricionária do administrador. Se ele entender que ele tem mais, ele vai ter mais representatividade sendo representado por um comissionado, não há nenhum problema. Só que essa pessoa vai ser também fiscalizada pelos demais do conselho, né? O conselho ele tem que ter um voto colegiado, ele não pode decidir sozinho. O presidente do conselho não decide só. Ele é também um dos votantes, tá? Mas ele não decide, nós vamos fazer assim ou assado. É por isso que todo mundo que compõe os conselhos tem que ter uma formação sobre aquela matéria. Se eu sou do Conselho de Educação, eu tenho que estudar tudo que me vier às mãos sobre educação. E se não me vier às mãos, eu tenho que correr atrás. Por quê? Porque a minha obrigação é conhecer a matéria que eu vou fiscalizar, tá? Aí a pergunta número 2 aqui, assim, a lei municipal. A lei municipal, que o professor ganha um valor, mas é pago outro valor, pode retroagir um valor no cargo do professor? Eu diria o seguinte, ele tem que receber o valor que está na lei. Né? É a lei que determina o valor que ele vai receber. Né? Então, a minha resposta é, tem que receber o valor previsto em lei. Ele recebe um valor, mas é pago por outro valor? É, que eu entendi assim, a lei municipal que o professor ganha mais um valor, mas é pago outro valor. Pode Digamos que a lei define o salário dele é 100 e recebe 80. Imagino. E aí ele quer saber se, no determinado momento que se decide pagar os 100, se ele teria direito a receber os 20 que ficaram faltando naquele período que ele recebeu 80. Olha, ele tinha que ter reclamado na época certa. O direito não socorre quem dorme. Embora a minha visão de direito não é que o direito procure a justiça, mas o direito procura fazer justiça de quem está no poder naquele momento. Mas isso é uma opinião pessoal. No caso, eu, advogando para a prefeitura, eu diria, você não tem direito, você não recorreu na época certa, eu não vou lhe pagar. Porque o que pode ter acontecido aí? A prefeitura, não estou dizendo que está ocorrendo em Normandia, tá? Mas o que pode ter ocorrido? A prefeitura chama você e diz, olha, você vai trabalhar para mim, o seu salário é 100, mas dos 100 eu só vou te dar 80, porque 20 é uma comissão. Não estou dizendo que isso aconteça lá, tá? Mas há casos em que isso não ocorre só em Normandia, só em Boa Vista, só no estado de Roraima. Isso também acontece em Brasília. Nos ministérios, você tem gente lá que é contratada por 3 mil, o cara recebe 3, 7 para quem arrumou a vaga. Esse é um risco de você ser comissionado, é que você, se você não tiver cuidado e não tiver a noção de que você é um agente público e que você, não sendo efetivo, no momento que você não atender mais ao interesse, vou colocar você para fora, você tem que se impor. Eu sou profissional. A lei diz que o comissionado para o cargo X paga 100, se você me quiser contratar, é 100. Eu não vou lhe passar 20, porque você já tem o seu. Então, pronto. Esse era o momento. Mas se eu me submeti a isso é extra-lei, né? Então, já vai dar uma complicação jurídica para a gente resolver essa encrenca. O ideal é não aceitar. Se você é contratada como comissionada, como seletivado, o salário é 100, os 100 são meus. O que eu vou pagar é só as obrigações legais. Não vou lhe dar nenhum centavo para você que não arrumou emprego. Você não quer uma pessoa que trabalhe? Eu vou trabalhar. E a remuneração tem que ser justa, tá? Então, assim, a gente não deve se submeter a essas coisas. Outra pergunta é: o professor seletivado ou efetivo, e ele passa a ser vereador, ele pode atuar normalmente dentro da rede municipal? Ou seja, ele pode receber, entende? Olha, é o seguinte, se ele está dando aula, ele está na sala de aula, está cumprindo o horário dele, eu não vejo problema nenhum não, porque o Fundeb, para ele receber, ele tem que estar em efetivo exercício. É assim que eu penso. E assim, o caso do vereador, a pessoa é servidor efetivo, ela se candidata, vai eleita. O Iramutã deve ter uma sessão por mês. Não, deve ter umas 3, né, Mário? Quantas sessões? Bom, depende. Mas assim, o que a gente tem percebido no interior? As sessões na Câmara ocorrem uma vez no mês, quando ocorrem, e é à noite, tá? Então, se é à noite, os nossos edis precisam trabalhar.
Ele é professor e a compatibilidade de horário, a Constituição permite, né? Sem problema. Se ele estiver mesmo em sala de aula e as sessões da Câmara forem à noite e ele conseguir conciliar isso, sem problema, tá? Tá. Conselheiro, sabe-se, o conselheiro sabe-se que ele é voluntário de gestão municipal ou estadual. Pode indicar para que ele possa atuar somente como conselheiro, ele sendo da educação, saúde ou de outros órgãos? Não. Ele não pode ficar à disposição do conselho. O conselho não é sindicato. O sindicato, o presidente do sindicato, a CLT, permite que eu, presidente do sindicato, fique à disposição. O presidente do conselho ou componente do conselho, não. Esse trabalho é um trabalho de relevância pública e você vai ser dispensado do serviço no dia da reunião ou atividade do conselho. E nesse dia você está livre do trabalho, mas o seu salário vai estar garantido, mas o seu chefe vai rodar sua pauta, vai dizer, ó, reunião do conselho, ou atividade do conselho, ou participação em palestra, alguma coisa. Mas você não pode ficar dispensado do trabalho, porque o controle social não visa remuneração. A ideia do controle social é que nós, da sociedade, controlemos quem está gerindo o nosso dinheiro. Como proceder quando o conselheiro ele leva a falta, estando na reunião do conselho, que eu já levei 2 faltas esse ano, e meu salário foi descontado. Aí como proceder? Olha só, a lei garante que o componente do conselho, estando em atividade à disposição do conselho, tem o seu dia de trabalho garantido, essa é uma atividade relevante, ele não pode receber falta. Ocorrendo uma situação dessa, infelizmente, é um aborrecimento. Você vai entrar com pedido, requerendo, olha, nos dias tais e tais, eu estive à disposição do conselho na atividade X, tenho como comprovar isso, solicito que a administração reconsidere a situação. A administração ou vai deferir ou vai indeferir, né? Se ela negar, infelizmente, tudo que não se resolve na esfera administrativa vai acumular-se no judiciário. E justificando, né, com a ata do conselho, que vocês têm presente nas reuniões, né? Então não há porquê. A não ser se seja realmente uma birra lá, né, não pagar. Aí não resta outra dúvida a não ser o caminho lá do judiciário, né? Tem mais pergunta aí de Normandia, Mário? Gostaria de saber como estipula no contrato temporário, no meio de atender, não, acho que essa já foi respondida, né? Acho que já. É lá embaixo. Ao término do ano passado, para esse ano, os professores não tiveram, parece que todo município não pagou dezembro, novembro, né? Não teve, os professores não tiveram pagamento do Fundeb. Será que não foi pago porque talvez não teve a aprovação do conselho? Isso pode acontecer? Sim ou não? Não. Primeiro ponto. O conselho se manifesta após o fechamento do ano, na prestação de contas, né? Que a gente viu que todo mês o conselho vai receber aqueles demonstrativos da nossa instrução 4/2007. E aí, no final do ano, é feita uma prestação de contas de janeiro a dezembro, de tudo que foi movimentado de janeiro a dezembro. É essa prestação de contas que o conselho emite o parecer. Então, não foi por conta do parecer do Fundeb que os servidores não foram pagos. Foi por falta de gestão do caixa. E a mesma situação dos municípios anteriores que a gente mencionou. Primeiro, tenta resolver administrativamente, não sendo possível, judiciário. Tá? Bom, gente, mais alguma pergunta? Bom, são 15 para as 11. Se ninguém tem mais uma pergunta, se o município de Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cambá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luís do Anabá
e o Iramutan não tiverem mais perguntas, a gente encerra por aqui. Convido todos a estarem conectados e presentes amanhã a partir das 8, que a gente vai falar sobre saúde, tá? Se tiverem interesse, sejam convidados. Senão, a gente reforça o convite para que vocês convidem quem trabalha na saúde nos órgãos em que vocês estão lotados, tá? Com vocês, o instrutor do dia. É isso aí, pessoal. Eu agradeço aí a presença dos senhores e de todos os colegas que estão aí no interior do estado, como a Venta já narrou por um aí, Alto Alegre, Majari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroé, Biracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Roraima, São João da Baliza, São Luís do Anoá e o Iramutã. Obrigado aí pela participação e eu espero ter contribuído. E se não atendeu, me desculpem aí, uma próxima a gente faz melhor. Eu estou lá no Tribunal de Contas, se quiser aparecer por lá, a gente está lá também para dirimir alguma dúvida aí que esteja dentro do nosso local. Ok? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia também para o pessoal que está nos acompanhando nos polos de Alto Alegre, Amajari, Bonfim, né? Cantá, Caraí, Caroé, Biracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luís, Iramutã e o pessoal que está aqui presente, tá? Bom dia, a gente vai falar hoje sobre a saúde. Bom, estou começando, enquanto o pessoal coloca o slide para a gente acompanhar os temas, a gente vai fazer uma revisão sobre o que é o programa do Tribunal em parceria com a Univi, que esse ano a gente começou a ofertar treinamento, né, da educação continuada para que todos os jurisdicionados do Tribunal conheçam não só as normas do Tribunal, mas também a legislação e os procedimentos relativos a cada tema. No início do ano a gente teve instrumentos de planejamento, porque esse ano é o ano de feitura do PTA, né, os próximos 4 anos. Depois a gente teve sobre controle interno, sobre técnicas legislativas e sobre licitações e contratos. Aí agora, nesse mês, a gente vai ter saúde hoje, teve educação. Em junho houve também um treinamento sobre contabilidade. Da programação desse ano, falta só um, que vai ser no mês de novembro, sobre a prestação de contas. Tanto prestação de contas de gestão quanto de resultado. Tá? Por gentileza, o slide. O primeiro é aquele consulta e depois a apresentação, tá? Bom, então eu decidi trazer para vocês, para incluir na apresentação, como que a gente pode fazer para consultar os repasses que os nossos municípios e o estado de Roraima recebem. Muita gente não conhece, então a gente decidiu inserir essas informações para vocês. Por que é importante a gente consultar junto ao Banco do Brasil os repasses que são realizados tanto para os municípios quanto para o estado? Porque é uma forma de a sociedade acompanhar o que o município recebeu e o conselho também. Quando o conselho receber os demonstrativos, ele já sabe quanto foi passado para o município, ele vai ter uma base de comparação, certo? O próximo slide, por gentileza. A próxima tela. Isso. Então, olha, o que você pode consultar no Banco do Brasil? Você pode consultar todos os recursos que o município recebeu da União e como é que a gente faz para fazer essa consulta. A primeira coisa, você acessa o site do Banco do Brasil
que é esse endereço que está na tela, www.bb.com.br. Em seguida, aparecendo a primeira tela, você escolhe a aba Governo. Dentro das opções tem lá, você, empresa ou governo. Aí dentro do governo você escolhe o executivo. E aí, aparecendo a próxima tela, você vai encontrar lá gestão municipal no nosso caso, né? Porque a gente está tratando de municípios. Então, na gestão municipal tem uma abinha chamada gestão de recursos. Aí, em seguida, vai aparecer repasse de recursos, tá? Dentro de repasses de recursos, não está muito boa a resolução, mas tem lá, gestão municipal, aí tem repasse de recursos. Ao clicar nesse link repasse de recursos, na próxima tela você vai escolher onde tem escrito ali, clique aqui, que é um demonstrativo, tá? Quando você clica nesse demonstrativo, na tela seguinte vai pedir o nome do município ou do estado que você está querendo consultar. Ali, ó. Aí você coloca, por exemplo, cantar. Você colocou o cantar, não coloca o acento, tá? Coloca só canta, que daí o próprio sistema busca todos os municípios com esse nome. Por exemplo, Bonfim não tem só em Roraima. Bonfim tem outros estados. Então, quando você digitar lá o nome Bonfim, vai aparecer vários e você escolhe Bonfim, Roraima. Tudo bem? Na próxima tela tem lá a opção, ó. Eu escolhi Bonfim e aí ele apareceu Bonfim, outros estados. Aí a gente escolhe Bonfim, Roraima, e a forma de consulta ele só vai aparecer para você no máximo 2 meses. Então você tem que colocar 1º de janeiro a 28 de fevereiro, aí depois 1º de março a 30 de abril, tá? Você escolhe qual é o período que você quer. Na tela seguinte ele vai aparecer o período, tá? Então, na tela seguinte, dá para puxar? Isso. Aí quando você coloca o período que você quer, ele vai aparecer essa tela, por dia. A cada dia tem lá qual é a fonte de recurso, e dentro dessa fonte de recurso, que pode ser o que o município recebeu de SPM, de PI, de ITR, de Fundeb, do Fundo de Saúde, vai aparecer o valor que o município recebeu a cada dia, tá? Pode passar o próximo. Além do Banco do Brasil, você também pode acessar informações financeiras do município pelo portal da Transparência. A Transparência é transparência, sem acento, .gov.br. O que a gente pode encontrar nesse portal? Você vai encontrar informações sobre todos os municípios e todos os estados brasileiros. Que tipo de informação você vai encontrar isso? Vai encontrar informações sobre a receita, sobre a despesa, sobre os convênios, tá? E a receita de convênio também é uma outra receita muito grande que os municípios recebem, porque a União, a nossa Constituição tem como princípio diminuir desigualdades regionais. Se é para diminuir desigualdades regionais, tem que ser dado condições financeiras para isso. Então, a União passa muito dinheiro para os municípios para a construção de escola, de postos de saúde, recuperação de estradas. Então, é muito dinheiro que vem para os municípios e se isso não for fiscalizado, se não for prestado conta direitinho, o município é penalizado. Não é só o gestor que é penalizado. E por que o município é penalizado numa situação dessa? Porque o município deixa de receber transferências voluntárias, tá? Quando você entra lá no portal da transparência e aí você escolhe o município que você quer ver, na tela seguinte vai aparecer, a gente escolheu lá Roraima. Aí ele vai aparecer essas letrinhas lá, de A até o Z, e aí as que estão pintadas são as letras que nós temos municípios que iniciam. Por exemplo, cliquei na letra A, apareceu Alto Alegre e Amajari. Alto Alegre e Amajari, já em 2013, receberam recursos tanto de convênio como de outras ações. Se a gente
clicar em cima do município, vai aparecer mais informações mais detalhadas, que a gente vai observar na tela seguinte, tá? Então, aí eu cliquei sobre Alto Alegre. O que apareceu? Apareceu tudo que o município de Alto Alegre recebeu do governo federal em 2013. Além disso, os recursos que foram pagos. E eles colocam em forma de gráfico para a gente ter uma ideia em que tipo de ação que o município está gastando mais, tá? Pode passar. E ali são os recursos recebidos por área. Eles colocam de o que você gastou com educação, o que foi repassado para eles com saúde, com assistência social. Então, esses sites, eles apresentam informações que são muito úteis para o controle social, tá? Pode passar ela, por gentileza. Na tela seguinte, vocês vão observar que tem as ações. Aí tem lá, ó, quanto que o município recebeu no Fundeb só no mês de julho, tá? E aí, se você clicar em cada ação, ele vai detalhando para você o que foi recebido por dia, por programa, por ação, tá? E por credor. Pode passar a tela. Além do Banco do Brasil, do site Transparência, em Roraima a gente tem o site da Cefaz, que é www.cefaz.rr.gov.br. Nesse site a gente vai verificar o que o governo repassou para os municípios. Ou que ele diz que repassou e a gente tem como fiscalizar junto ao município e perguntar, ei, você recebeu do Estado isso mesmo? Tá? Próxima tela, por gentileza. Ali, ó, você escolhe, quando você escolher o link de informações, você vai ter lá arrecadação e repasses municipais. Na tela seguinte, aparecem os valores. E aí os valores por fonte. O que o Estado passa para os municípios? Ele passa uma parte do IPVA, que a gente viu ontem. Se eu tenho um transporte, eu pago um imposto por ter esse transporte. E aí, com a parte desse imposto, a metade vai para o município onde eu licenciei o veículo. Por isso que não é interessante quem morar em Cantar, se morar no Cantar, ter o veículo licenciado em Boa Vista, porque o IPVA que ele paga não vai para o Cantar, vai ficar aqui, tá? Uma parte do Estado, uma parte vai para o município de Boa Vista. Se você mora em Alto Alegre e licencia o carro em Boa Vista, o IPVA que você está pagando não é para beneficiar o seu município, e sim para beneficiar o município diferente do seu. Então, essas questões a gente tem que começar a observar, tá? O que mais que o Estado passa? Uma parte do ICMS, tudo que é arrecadado no município, que teve origem do município de ICMS, uma parte o Estado arrecada, o tributo é dele, ICMS é um tributo estadual, mas uma parte dele ele manda para o município que tem a sede daquele comércio, daquela empresa. O Estado também contribui para o fundo, para o Fundeb, e aí ele diz para a gente que está passando aquilo ali, tá? Também tem o ITCD, que quando ele arrecada ele passa, e a gente viu ontem que o ITCD faz parte da base do Fundeb, né? Mas ele não faz parte da base da saúde. Por quê? Porque a saúde, ela é gerida pelo município, ela tem algumas especificidades diferentes da educação que a gente vai ver mais tarde. Terminou? Tem mais isso. Agora, além do Banco do Brasil, do site da Transparência e da Cefaz, tem um outro site que a gente pode obter informação financeira sobre, especificamente agora, a saúde. No Banco do Brasil a gente viu que pode ter informação de todos os fundos. No site da Transparência a gente viu que são recursos que a União repassa. Na Cefaz são recursos que o Estado repassa para o município. E agora a gente vai verificar o portal Saúde, especificamente a parte financeira, porque quando você entra no site do Ministério, tem inúmeras informações. A saúde tem muita legislação esparsa. A gente não encontra tudo em um único lugar. Então, você tem que dar lá dentro desse endereço, portal saúde tudo junto, .saude.gov.br. Dentro desse site, a gente vai encontrar as informações do CIOPS. O que é CIOPS? CIOPS é um sistema de informações da saúde. Tudo que o município recebeu e tudo que o município gastou com saúde, você vai encontrar aqui. Pelo menos é para encontrar aqui. Os municípios
a ajudarem e postarem as informações. Próxima tela, por favor. Quando você clicar lá no site, você vai escolher o CIOPS, aí você tem lá a Lei 141, a Lei 140, Complementar Federal 141 do ano passado, ela não chega a ser uma cópia da 322, que era a resolução do Conselho Nacional de Saúde, mas ela regula o parágrafo 3º do artigo 98 da Constituição. Ela vai dizer como é que deve funcionar a saúde a partir de então. E dentro desse mesmo site, na tela seguinte, a gente vai ver um link que vai nos direcionar especificamente ao CIOPS, dizendo o que são ações de serviço público de saúde, a SPS, ações de serviço público de saúde, tá? E a despesa total com as ações e serviços. Os municípios têm que mandar essa informação bimestralmente. 2013, eu consultei Roraima, ninguém mandou ainda. Tem que mandar, tá? Porque senão o município vai ser penalizado, não vai receber transferência. E os que mandaram, não homologaram. E o decreto que regulamenta a 141 diz que essas informações têm que ser enviadas e homologadas. Eu consultei vários municípios de Roraima e ninguém tem lá. O município tal não mandou. Ontem eu acessei ele e estava tudo bem. Talvez em 2013 eles não cheguem a penalizar, porque como está em fase de implantação, aí tem as fases de teste, tudo bem, talvez não se chegue a penalizar. Mas a gente tem que começar a ter o hábito de estar postando essas informações, até por conta da 131, que é a lei da transparência. Então, a gente precisa começar a alimentar isso, porque há um prazo de transição, que é o prazo de implantação, mas em seguida, possivelmente, vão começar as sanções, tá? Na tela seguinte, a gente tem lá, consulte o link demonstrativos, consulte os demonstrativos, tá? Dentro de consulte os demonstrativos, quando você clicar, ele vai abrir a tela seguinte, que vai informar para você o que você quer. É informação da União? É informação dos estados ou do Distrito Federal? Ou é informação do município? Aí você clica, no nosso caso, que é mais interessante para a gente, município, né? Aí na tela seguinte, ele vai perguntar para você, você quer abrir o relatório resumido da execução orçamentária ou você quer verificar como que o sistema fez o cálculo da habitação mínima? Aí tem as 3 caixinhas lá do lado, onde tem União, Estados e Distrito Federal e municípios. Aí você escolhe qual que você quer, tanto para o relatório resumido, quanto para o cálculo dos limites. Aí na próxima tela, eu escolhi o demonstrativo, né? Por que eu escolhi o demonstrativo nesse caso? Porque aparece tanto a receita, por tipo de receita, ou seja, quanto que foi considerado para apurar o limite de saúde do IPTU, do ISS, do ITBI, do IPVA, de toda a base. E aí tem lá, previsão inicial, é o que estava na LOA, no primeiro PDD do município. Essa coluna não deve mudar. Ao fiscalizarem isso, vocês têm que verificar se o município está mantendo isso. Por quê? Porque você vai ter o planejamento inicial. O que eu defini no início de gastar com saúde? Na previsão atualizada, que é a segunda coluna, deve estar que o município abriu crédito adicional. Então, esse valor vai ser diferente da previsão inicial. Ou se o município cancelou alguma dotação da saúde, então esse valor vai ser menor. Então, a previsão inicial é o que estava no orçamento, e a previsão atualizada é o orçamento já com as alterações que foram feitas. Na terceira coluna e na quarta coluna, a gente vai ter as despesas, tanto em percentual quanto em valores monetários. Então, próxima tela. Além desse, a gente vai encontrar aí também o Saúde Mais Transparência, que também tem informações. Aqui, a gente vai ter por tipo de ação. Atenção básica, média complexidade, alta complexidade. Quando você clica naquele cifrãozinho, você clicou lá, ele vai aparecer para você
quanto que foi recebido em cada rubrica. A gente chama de rubrica o tipo de despesa realizada, tá? Essa é uma classificação contábil. Tá? Essa primeira apresentação que eu trouxe para vocês são dicas de como consultar, de como saber o que o município está fazendo com o dinheiro, não só da saúde, mas também com o dinheiro de Fundeb, com o dinheiro que recebeu de convênio e com os recursos que o município tem livre para gastar com outras coisas. Você vai descobrir aí também, no Banco do Brasil, tem lá, FPM, TR e tal, aí tem embaixo, dedução para a saúde, quanto o município contribuiu para a saúde, aí tem dedução do Fundeb, quanto que o município contribuiu para o Fundeb, porque como o Mário disse ontem, o município, o Fundeb é como se fosse um bolo, todo mundo contribui com um pouquinho e no final a gente divide esse bolo, né? Então, se nessa divisão eu recebi mais do que eu contribuí, na verdade eu não contribuí, são os outros que estão me ajudando, né? Por isso que na apuração da despesa a gente exclui o que eu recebi a mais. Quando a gente paga mais do que recebe, quando o município paga mais ao Fundeb do que recebe, aí o que acontece? Esse valor que eu paguei a mais, na hora que o tribunal vai apurar a despesa, a gente soma. Por quê? Porque eu estou contribuindo para que um outro município também invista na educação, tá? Então é por isso, às vezes, algumas pessoas se sentem injustiçadas quando a gente vai fazer o cálculo. Que a gente acaba, o município recebeu mais, a gente explica, mas isso, eu gastei esse dinheiro que eu recebi na educação. Sim, você gastou, mas na verdade, embora o seu sistema de educação tenha se beneficiado, mas alguém perdeu. Então, perdeu não, deixou de ganhar, né? Então a gente vai ter que desconsiderar essa sua despesa. Por outro lado, se você paga mais, a gente soma. É por isso que tem lá que você precisa acompanhar a dedução e o que recebeu do fundo, tá? Agora sim, a gente vai entrar no nosso tema, que é a saúde. Dentre os objetivos que a gente vai trabalhar aqui, na saúde, a gente vai tentar buscar responder algumas questões que geralmente a gente, quando pensa sobre esse tema, a gente tenta responder. A primeira delas é, o que é saúde? Por que a saúde recebe tanto dinheiro, mais que, por exemplo, assistência social, mais que saneamento, mais que... E saúde e saneamento não é a mesma coisa? As questões... Bom, esse primeiro slide está para lembrar a gente do programa de treinamento, a parceria entre o Tribunal e a Univir, tá? No próximo slide tem o endereço da Benta. Se vocês precisarem de alguma coisa e eu puder ajudar, pode mandar uma mensagem para esse endereço, tá? bentasoares@gmail.com. E o nosso tema, ações e serviços de saúde. Então, como eu estava mencionando no início, a gente vai tentar buscar as respostas para isso aqui. O que é saúde? Quais são as diretrizes do sistema de saúde? Porque a gente vê falar SUS. Mas o que é o SUS? Né? Para que ele serve? Quem pode ser beneficiado com os recursos da saúde geridos por esse sistema? Então, a nossa Constituição, ela define algumas diretrizes que têm que ser obedecidas por esse sistema e na gerência desse sistema. Essa saúde, ela é uma função de governo. Como função de governo, qual é a legislação que rege isso, que rege essa atividade? E o que são ações e serviços públicos de saúde? Além disso, a gente tem lá o que é o recurso próprio para fim de apuração das despesas com saúde. Que despesas eu posso considerar, segundo a legislação, como ações e serviços públicos de saúde? Depois, o que é o fundo municipal? A gente vê falar muito no fundo municipal, no conselho municipal, mas o que é isso? Para que ele serve? E como é que ocorre a prestação de contas desses valores que são aplicados nessa ação de governo chamada saúde, tá? Então, a gente vai tentar buscar resposta para isso aqui juntos. À medida que vocês tiverem dúvidas, se quiserem anotando, passando para a coordenação ou para o nosso colega Mário, depois a gente vai tentar responder juntos, tá bom? Próximo.
Então, a primeira pergunta que a gente fez foi: o que é saúde? A Organização Mundial de Saúde, ela apresentou esse conceito, que não é unânime, muita gente entende que a saúde é algo mais amplo do que isso, mas o nosso objetivo aqui, esse conceito eu acho que nos atende. A segunda Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Exatamente porque a saúde não envolve só o aspecto curativo, mas também o aspecto preventivo, né? Às vezes a gente acha que o sistema de saúde só tem que cuidar quando eu já vou lá para o pronto-socorro, quando eu estou indo tomar uma vacina, quando eu vou no posto de saúde tentar uma consulta e nunca tem médico, né? Às vezes isso pode ocorrer. Não é o nosso caso. A gente sempre tem médico, sempre tem remédio, o hospital tem tudo que é necessário, tá? Mas, de repente, vai ter algum lugar que tem uma situação semelhante. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é só ausência de doença, mas é uma situação em que a gente está em completo bem-estar, em que a gente está bem mentalmente. Às vezes a gente tem a saúde no aspecto físico, mas emocionalmente você está com um problema, acaba tendo um distúrbio mental. O bem-estar físico, a gente já falou, o aspecto da pessoa, você não apresentar nenhum desequilíbrio do seu organismo, e social é você viver num ambiente que seja saudável, né? Por exemplo, a gente mora em um bairro onde não tem esgoto e está aberto, isso pode causar problema. Isso é uma função da saúde? Não, é mais saneamento, mas a gente vai ver que em algumas situações despesa gasta para minimizar essa situação pode ser considerada como despesa com saúde. No caso de Boa Vista, não se enquadra, tá? Próximo. Além da Organização Mundial de Saúde, eu trouxe também para a gente um conceito de saúde segundo um dicionário escolar da língua portuguesa de 1994, que eu comprei junto à Fundação de Apoio ao Estudante. Não existe mais, é um dicionário antigo, mas extremamente importante, muito bom. Então, o que é saúde? Segundo esse dicionário, é um substantivo feminino, SS é substantivo feminino, e significa um estado do quieção, que todas as suas funções orgânicas estão em estado normal, funcionando perfeitamente bem. Ou seja, a gente está disposto, está tudo bem com você, você consegue trabalhar, passear, fazer tudo que você sente vontade, tá? Então, a gente já dá para perceber desses dois conceitos de que saúde é o ideal e é o desejo de todos. O desejo de todos, eu não posso trabalhar só na cura, eu também na prevenção. Agora, do ponto de vista legal, o que é saúde? Segundo a nossa Constituição, a saúde é um direito de todos. Todos, inclusive quem pode pagar, pode ser atendido pelo SUS, tá? O SUS ele tem um caráter universal. Talvez o SUS não funcione adequadamente porque a gente não internalizou esse conceito. Parece que o SUS é para atender só quem é liso. Não, o SUS é um sistema único de saúde do Estado brasileiro. Então, o SUS tem que atender a todos, tá? Por isso que a nossa Constituição disse que saúde é um direito social. Onde é que a nossa Constituição diz que saúde é um direito social? No artigo 6º, logo no início do artigo, que a gente chama de caput, ou cabeça do artigo. Saúde também é um direito de todos e um dever do Estado. Então, o Sistema Único de Saúde, ele tem a gestão das três esferas: União, Estado e municípios. E o Estado, Distrito Federal, né, que tem características de Estado e municípios. E onde é que está dizendo na nossa Constituição que saúde é um direito de todos e também um dever do Estado? Isso está dito na nossa Constituição, no artigo 196. A nossa Constituição entende que saúde é algo extremamente importante, tanto que tem um capítulo só para ela, tá? Outra coisa, a nossa Constituição, no artigo 197, no título da saúde, no capítulo da saúde, diz que
as ações e serviços de saúde são de relevância pública. Então, essa ação, essa função de governo, ela não é jogada em segundo plano. Ela tem que ter uma importância muito grande, ter uma atenção maior. Porque se você tem saúde, você consegue estudar, você consegue trabalhar, você consegue fazer tudo, certo? Então, saúde e educação são as duas principais funções do governo. Tanto que em qualquer orçamento são as duas rubricas que têm maior valor. Em seguida vem as obras, mas as obras é uma outra coisa que a gente vai falar em outro momento. Então, as ações e serviços de saúde, segundo a nossa Constituição, no artigo 198, elas integram uma rede. Essa rede ela é regionalizada e hierarquizada. Hierarquizada não no sentido de subordinação, mas no sentido de atendimento. Por exemplo, o que o município tem que cuidar? Principalmente a atenção básica e prevenção, né? Porque o município é que está mais perto do cidadão. Então, o município tem que oferecer postos de saúde, tem que operacionalizar o programa de saúde da família, né? Com as equipes que vão fazer as visitas, que vão atender, que vão atuar na prevenção. Ele também tem que trabalhar nas campanhas de vacinação. Então, há uma hierarquia no sentido do atendimento. O município cuidaria da baixa complexidade, ou atenção básica, o Estado, média complexidade, e a União, alta complexidade. Todo mundo trabalhando de maneira integrada, nós teríamos um sistema ideal, né? O SUS é um sistema exemplo para muitos países, só que no Brasil, a nossa cultura é, se eu me dou bem, os outros que se dão. Mas não é assim, nós temos que desenvolver essa construção de povo, de que o que é nosso precisa ser cuidado por nós, administrado por nós e valorizado por nós. Então, essa questão da rede ser regionalizada é porque, assim, o município de Boa Vista tem umas especificidades na área de saúde. Que doenças acometem mais a população de Boa Vista? São as mesmas doenças que acometem a população do Carebe, são as mesmas doenças que acometem a população do Amajari. Então, assim, essa questão regionalizada, dessa rede ser regionalizada, é porque eu vou prestar atendimento de acordo com a comunidade que eu estou administrando esses recursos. Então, é necessário que todo mundo, toda a população e também os dirigentes conheçam o que ocorre mais e quais são realmente as necessidades daquela população em termos de saúde, tá? Lá no artigo 198 da Constituição, tem as diretrizes. O que são diretrizes? Diretrizes são as ideias que a gente tem para obedecer, para seguir, como se fosse um caminho. Então, as diretrizes do Sistema Único de Saúde, elas estão no artigo 198 e, como os serviços, ações de serviços de saúde, integram uma rede hierarquizada, regionalizada, ele tem que obedecer à questão da descentralização. Então, vai ter uma direção única em cada esfera. Por exemplo, o município de Boa Vista vai cuidar da saúde do povo de Boa Vista, do município de Boa Vista. No estado de Roraima, o estado de Roraima vai atender toda a população do estado no sentido de média complexidade. E a gente diz, mas o estado já não está atendendo. Mas por que o estado não está atendendo? Nós temos um único hospital, né? Praticamente só temos o hospital geral. Se precisar, mesmo que você vá para a Unimed, ocorrer um problema, corre para o hospital geral, porque mesmo a iniciativa privada ainda, embora se diga que a saúde não é um negócio, mas tudo bem. Vamos retomar aqui. Temos um único hospital, que é gerido pelo Estado, e que atende desde consulta mínima a cirurgias cardíacas, tudo que for necessário. Por que lá está estrangulado? Porque os municípios não estão cumprindo parte nessa tarefa. Se o município cumprisse com os municípios, não é só Boa Vista, todos os municípios do estado têm que cumprir a sua parte nessa tarefa. Se os municípios não cumprem a sua parte, alguém tem que atender a população. E aí você chega no hospital geral, numa emergência, e aí você tem lá, às vezes você está morrendo de dor, mas tem um caso mais grave que o seu. Qual é a prioridade do Estado? Atender a complexidade. Então você vai ficar lá numa classificação de risco esperando. Desculpa. Isso ia reduzir bastante.
No município, a gente tem postos de saúde que eram para estar funcionando, mas os municípios, uma pergunta para nós, os nossos municípios têm postos de saúde, estrutura física, dentro dessa estrutura física tem o que o médico precisa para me atender? Precisamos responder essas questões. Além da estrutura física e do médico para me atender, tem os equipamentos que o médico vai precisar? Tem medicação básica? Ou não tem nenhuma de pirona? São questões que a gente tem que responder. Dinheiro tem, falta gestão. A mesma situação que a gente encontra na educação, a gente encontra, do meu ponto de vista, pior na saúde, porque a educação não envolve tanto a sua vida. Você consegue viver tanto que os analfabetos vivem, mas saúde não. Saúde é primordial, embora a educação influencie na saúde, tá? Então a descentralização ela tem que ser realizada, porque só a União não vai conseguir atender tudo, só o Estado não vai conseguir atender tudo, e nem só o município também vai conseguir atender tudo. Então, se nós temos uma tarefa, vamos dividir em partes. Eu faço uma parte e a outra. A direção única em cada esfera de governo. Então, no município, Secretaria Municipal de Saúde, no Estado, Secretaria Estadual de Saúde, na União, Ministério da Saúde. São os órgãos que vão gerir, que vão administrar essa função de governo. Atendimento integral. É outra diretriz, o atendimento integral. Mas o que é o atendimento integral? Com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo de serviços assistenciais. Esse atendimento integral não é só estar lá junto com o médico e o médico diz, está sentindo o quê? Deve saber, está me pirona, toma da minha frente. Não é isso. O atendimento integral é a pessoa que é tratada como um todo. Você está doendo a cabeça? O que aconteceu? Você vai buscar a causa do problema. Você vai ver a pessoa como um todo. Não como um fígado, como uma cabeça, como um coração, como uma perna que quebrou. Atendimento integral é você ver o indivíduo como um todo. Inclusive, ir ver quais eram as ações preventivas que poderiam ter sido tomadas e que não foram para que a pessoa chegasse a esse estado de doença, de desequilíbrio no organismo, né? E, no nosso caso, participação da comunidade. Até que ponto eu me importo que o posto de saúde funciona, se eu tenho cuidado com aquele equipamento, ou quando eu vou lá, eu fico quebrando alguma coisa lá dentro. A comunidade tem que participar, fiscalizando, se informando, preservando e principalmente controlando, tá? Por que eu falei que a comunidade também pode destruir? Porque eu sei que nas escolas, principalmente, a gente tem que educar melhor os nossos filhos e não destruam o que é nosso. Nas escolas, a gente risca a carteira, a gente joga a carteira no ventilador, no professor e tal. Na área de saúde, a gente vai para lá, será que a gente cuida quando a gente está internado, de onde a gente está? Ou será que a gente cospe na parede, joga lixo no chão, tá? Entendeu? Então, a participação da comunidade envolve todas essas ações de responsabilidade. Então, a gente viu que a saúde, as diretrizes da saúde, e agora, de onde é que vem toda essa história e por que eu tenho que obedecer isso? Porque a gente vive num Estado democrático de direito, e no Estado democrático de direito existem regras. E as regras sobre a saúde estão nesses dispositivos que eu trouxe e mais alguns, porque a nossa função é regulamentada e mesmo assim a gente ainda não consegue fazer coisa certa, né? Constituição da República Federativa do Brasil, que é a nossa lei maior, a partir da Constituição derivam as demais. Não pode existir nenhuma norma no Brasil que contraria a nossa Constituição. Ela é a nossa Bíblia, nós temos que tê-la no cérebro e ela deveria ser ensinada, pelo menos o artigo 5º, desde a pré-escola, para que nós, cidadãos brasileiros, conhecêssemos os nossos direitos e também os nossos deveres. A gente não tem só direito, a vida é uma dualidade. Duas opções a escolher, mas eu tenho sempre direitos e deveres e sempre consequências de tudo que eu fiz.
e das minhas escolhas. Atualmente, a gente está em uma fase de implantação da Lei Complementar Federal 140/2012. Do que trata essa lei? Ela regulamenta o terceiro do artigo 198 da Constituição. Nesse artigo que fala lá as diretrizes, que fala da saúde, de como é que ela vai ser financiada, como é que se afere, então essa lei veio para regulamentar isso. Para regulamentar essa lei, e aí a gente vê que no Brasil uma coisa regulamenta a outra, né? Então, é uma infinidade de leis que a gente fica meio doido. Talvez isso seja de propósito para dificultar o controle, mas nem por isso a gente pode deixar de controlar, tá? Esse decreto 78/27, ele é de outubro do ano passado, e ele regulamenta a lei complementar. Vocês viram, o decreto regulamenta a lei complementar, que regulamenta o parágrafo do artigo 98 da Constituição, né? Além da Constituição, da lei complementar, a gente tem também a lei 8080, que é de 1990, e naquela época se pensou que essa lei resolveria todos os problemas da saúde. Nessa lei eu tenho a regulação em todo o território nacional das ações de serviços de saúde, que são realizados de maneira isolada ou conjuntamente, tá? Eu tenho a Lei 8142, que foi editada no mesmo ano que a 8080, e ela é a Lei Orgânica da Saúde. As duas tratam da organização da saúde, né? Mas por que são leis diferentes? Porque a 8142, ela trouxe uma coisa nova. Olha, sociedade, você tem que participar disso. Você tem que participar da elaboração dos planos, você tem que fiscalizar, você tem que controlar, você tem que, de alguma forma, se envolver no processo. Porque a gente sempre acha que os nossos governantes são ETs, né? Não vieram do nosso meio, foi a gente que escolheu, eles estão lá nos representando. Então, qualquer meleca que eles fizerem, a culpa é nossa, foi a gente que escolheu, não pode ficar reclamando, né? Então, da próxima vez, a gente escolhe melhor. Então, essa 842, ela vem dizendo como é que a comunidade pode participar na gestão do SUS, tá? Agora, 9452, desculpa, que talvez muita gente não saiba, inclusive os nossos edis, os nossos vereadores, eu rodei o estado inteiro, já 2 vezes eu fui pela rede de controle e fui também pelo tribunal, mas ninguém conhece isso. Essa lei 9452, as câmaras nunca sabem o que o município arrecadou. Talvez eles não conheçam essa lei, mas a lei 9.452/97, ela diz que as câmaras devem ser informadas de que o município recebeu um dinheiro. Então, se os nossos edis não sabem, é porque eles não estão realizando a tarefa atribuída a eles, que é de fiscalizar o executivo. Além de elaborar as leis do município, eles também têm que fiscalizar as ações do executivo. Aí então a gente viu Constituição, Lei 41, que é a lei complementar, e as leis infraconstitucionais 8080, 9142 e 9452. Né? Agora a gente vai ver as resoluções. Porque dentro dessa normatização toda, há níveis de administração. Então, quem é que dá as diretrizes para os conselhos de saúde? Antigamente era a resolução 333 de 2003 do Conselho Nacional de Saúde. Mas esse ano, a 453 de 2013, que revogou a 333, ela vai dizer como é que os conselhos devem funcionar. O conselho, a partir de 2013, já tem um erro do digitador, vou demitir o digitador. A que foi revogada é a 333, tá? Então, ali deveria ser resolução 453 de 2013, que revoga a resolução 333 de 2003, tá? Então, tem um dado mais ali, tá? Então, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que diz como é que devem funcionar os conselhos, é a 453 de 2013. Essa é nova. A gente tem que conhecê-la. Vamos procurar conhecê-la e saber o que ela nos diz. Depois a gente tem também um decreto federal de 2011, que
veio regulamentar alguns dispositivos da 8080, que a gente já conhece, nós já vimos antes, e ele veio trazer algumas alterações, algumas informações a mais. No nosso caso, em Roraima, a Instrução Normativa 1/2005 do Tribunal de Contas do Estado é que diz como é que os municípios e o Estado têm que mandar para o Tribunal as informações relativas à questão da saúde. A gente vai ver lá também. E a portaria 399 também é importante a gente conhecê-la, por quê? Porque essa portaria do Ministério da Saúde, ela que estabeleceu o Pacto pela Saúde em 2006. Depois da Constituição, a gente começou a verificar que o tema da saúde estava muito, não sei se tem alguém aqui do tempo antes. É um instituto antigo que cuidava da saúde, porque a gente tem a Previdência e Saúde e Assistência Social dentro de um capítulo da Constituição que deveria ser gerido por um orçamento chamado Orçamento da Previdência e Assistência, né? Então, é importante que a gente conheça essa portaria que define como é que funcionaria o Pacto pela Saúde. O que é o pacto? Quem é que tem que participar? Como é que ele vai ser gerido? Qual forma de administrar? Tá? Porque se eu não conheço, como eu vou acompanhar? Tá, então limite mínimo. Qual é o percentual das receitas que o município tem que aplicar na saúde? 15%. Qual é o percentual do Estado? 12%. Por que o Estado tem que aplicar menos que o município? Depende, não é menos. 15% de 100 é uma coisa. 12% de 1.000 é uma outra coisa. Então, a Constituição estabeleceu os limites, tá? Mas tudo bem, 15% da receita própria e das transferências que o município recebe. Mas quem é que financia? De onde é que vem isso? Que receitas são essas? Então, nos municípios, são as seguintes ações. O município, a gente viu que o município tem competência para arrecadar alguns tributos, que o município recebe dinheiro do Estado, e isso não é a favor do Estado, o Estado é obrigado a passar, porque a Constituição diz que o Estado tem que passar para o município aqueles valores. A União também repassa algum dinheiro para o município por obrigação legal. Não é a favor nem da União nem do Estado para o município, eles têm que passar. Então, o que é que o município tem que arrecadar? O imposto de serviço, que é o ISS, e aí, por exemplo, se você está falando de empresa, é um posto de lavar carro. Se você tem um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, se você presta serviço de alguma forma no município, você vai ter que pagar esse tributo. O IPTU, o Imposto de Propriedade Territorial Urbana, que Roraima ninguém quer cobrar por conta do ônus político que isso vai gerar, principalmente nos municípios pequenos. Isso não é uma questão legal, é uma questão política. Por quê? Porque o IPTU vai ser cobrado sobre a posse, então eu não posso alegar, não, Ministério não são titulares, eu não tenho como cobrar. O problema é que os nossos prefeitos não querem se dispor com a população, porque cobrar tributo é uma atitude chata, antipática, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de pagar, de cobrar a gente gosta, né? Mas de pagar não. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, diz que é uma receita pequena. Acredito que meu município tem, além de Boa Vista, porque geralmente a gente vende um terreno, vende uma casa, mas a gente não se preocupa em transferir. Só no dia que dá um problema, a gente fala, não devia ter me livrado disso antes, né? Mas a gente não precisa se preocupar com isso. Esses tributos são de competência do município e 15% deles, da arrecadação desses tributos, o município tem que colocar lá no Fundo de Saúde, tá? Isso não vão encontrar no Banco do Brasil. O Banco do Brasil só vai estar as transferências do Estado e da União. Isso aqui você tem que pedir na prefeitura. A prefeitura tem que informar
quanto o município arrecadou em cada um desses tributos. Como é que eu informo? A Lei 131/2012, complementar 131/2012, é a Lei de Acesso à Informação, que a gente chama de transparência, né? A CGU está fazendo um trabalho junto aos municípios para a implantação desse portal, mas há uma dificuldade na implantação desse portal. Não sei se porque não me interessa divulgar quanto eu arrecadei, ou se realmente eu tenho problema de logística, de internet, de cabo, de não sei o quê. Mas o fato é que os portais das transparências dos municípios em Roraima não estão funcionando, inclusive Boa Vista. Boa Vista está com a informação de julho. A lei diz que tem que ser tempo real. Agora, o que é tempo real para 131? D-1, ou seja, o que eu arrecadei ontem, hoje tem que estar no site. Por que não está? Não sei também, tá? Próximo. Tá, então, aqui, agora, além do que eu arrecadei, eu mesma arrecadei, município, eu recebo uma parte de dinheiro da União para aplicar na saúde. Como é que isso vem? Lá no Banco do Brasil, na consulta, tem lá, SPM, aí embaixo, dedução da saúde. Por que a União faz isso? Porque se a União me passa o SPM todinho, dificilmente eu vou lá na SPM, caramba, veio 100 mil, eu não vou passar 15 para o fundo de saúde não, depois eu passo, deixa aqui na minha conta. Negativo. Como a União é uma mãe, ela sabe que esses meninos são danados, ela já tira logo. Isso aqui vai para a saúde, você não vai gastar. O ITR também, que a gente viu, o ITR é sobre a propriedade rural, né? Você vai fazer isso, então tem que pagar o ITR. E as transferências da Lei Candir, que é uma lei que trouxe uma parte de desoneração do ICMS em alguns estados. Quer dizer, todo mundo já recebe hoje, né? E também imposto de renda retido na fonte, que a gente viu ontem. O município vai pagar folha, tem um pessoal que recebe um salário que está acima do limite de isenção. Esse imposto eu não mando para a Receita, ele fica comigo. O município também recebe do Estado. O imposto sobre circulação de mercadoria, esse aqui ninguém escapa. Você comprou uma caneta, você paga ICMS, você comprou um lápis, você paga ICMS, comprou feijão, comprou arroz. O que quer que você compre, comprou um picolé, paga ICMS. Tá? Não tem pra onde correr esse aqui. O IPVA, só se tiver um carro, moto, né, alguma coisa que me leve para algum lugar, só pelo fato de eu ter isso, eu já tenho que pagar para o Estado. Aí a gente acha injusto, né? Mas se eu não pagar isso aí, como é que o Estado vai me dar estrada, ruas asfaltadíssimas, meio-fio, tudo bonitinho, né? Então, eu tenho que pagar, nós temos que pagar e cobrar. E também o IPI exportação, né? Uma parte eu recebo do Estado e também tenho que aplicar na saúde. E as outras receitas? Que outras receitas são essas? Ontem a gente viu que quando eu não pago os tributos, o Estado ente, tá? O município ou o Estado de Roraima, eu não paguei o IPVA, eu vou para a dívida ativa. Porque ele espera que um dia eu pague. Não pagou o IPVA de 2002, mas quem sabe, Deus mete a mão na conta que vai me pagar no que vem. Então guarda aqui, registro, seu fulano de X me deve tanto, vai ficar aqui. Se um dia ele pensar em pagar ou eu pensar em cobrar, eu vou lá, mas o Estado não pode me perdoar, tá? Existem hipóteses de isenção, de imunidade tributária, mas em tese o Estado não pode renunciar à receita. E quando eu atraso, eu vou pagar multa ou juros. Isso também, se for decorrente de tributos, vai fazer parte da base de cálculo. Então, como é que eu vou saber qual é o montante para eu aplicar os 15%? Eu vou somar o total dos impostos que eu arrecadei, que o município arrecadou, quanto foi recebido da União, quanto foi recebido do Estado, quanto foi recebido
quando eu arrecadei do imposto de renda retido na fonte, as outras receitas. Eu somo tudo isso e multiplico pelo fator 0,15, que aí vai me dar o valor já o valor dos 15%, então 15%. Vai depender da forma que eu colocar. E esse não está em percentual, está em forma unitária, mas é a mesma coisa que 15%. Próximo. Certo, então a gente já viu até aqui, a gente já tem bastante informação. A gente já sabe aonde pesquisar, onde a gente pode desbilhotar para saber se o governo está registrando ou não que ele recebeu. Às vezes ele recebe 80, mas divulga 20. Epa, e os outros foram para onde? Se não tiver ninguém fiscalizando, esse dinheiro pode se perder no caminho. Eu já sei onde procurar informações para fundamentar por que é que eu tenho o direito de fiscalizar. Eu já sei aonde verificar se o município está atendendo ou não. Como? Eu vou verificar nos postos de saúde, eu vou verificar nos hospitais, vou verificar nas equipes do programa de saúde. A gente estão visitando mesmo um pedido, vamos receber os nossos agentes, tá? Às vezes o agente de saúde chega na sua porta e a gente pega e joga para cachorro. Não façam isso, tem que receber, tem que deixar eles fazerem vistoria no quintal, tem que olhar os banheiros. Então, a gente tem muitas informações. A gente também já sabe que tipo de receita que o município recebe e dentro dessa receita quanto ele tem que mandar para a saúde, tá? Agora a gente vai verificar, após um intervalo, que informaram que já tem. Vocês querem lanchar agora ou mais tarde? Tá. Então, 20 minutos, aí a gente retoma com o que é serviço de instalação e serviço de saúde, tá?
Vamos retomar, então. Bom, então a gente ficou naquela hora falando sobre a fonte de financiamento da saúde, né? Agora a gente vai falar sobre o que é considerado como despesas com ações de serviço público de saúde. Bom, onde é que está escrito os tipos de ações que o município pode fazer ou não pode fazer e que será considerado como ações de serviço público de saúde? Está escrito no artigo 3º da Lei Complementar 141. Essa é uma lei que também a gente tem que conhecer, tem que estar com ela diariamente, lendo, dando uma olhadinha nela de vez em quando, tá? O artigo 3º diz o que pode ser considerado como ações de serviço de saúde. E o artigo 4º vai dizer o que não é considerado como ações de serviço público de saúde. Da mesma forma que a 9394 no 70 diz o que é ação com educação, o 71 diz o que não pode ser considerado de educação, a 141 2012 vem dizer na área de saúde o que pode ser despesa com saúde e o que não pode ser considerado como tal. Então vamos lá. A primeira delas é a vigilância em saúde. A vigilância em saúde, incluindo a epidemiologia e a vigilância sanitária, elas podem ser consideradas como serviço de saúde. No inciso 2, isso aí são os incisos do artigo 3º, tá? No inciso 2, a gente tem a atenção integral e universal à saúde. Por que atenção integral e universal à saúde? Inciso 2, próximo slide. Porque atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade. Todos os níveis, desde a baixa complexidade, média e alta complexidade. Todos esses níveis a gente pode considerar que as despesas realizadas nesse tipo de ação podem ser consideradas como despesa com saúde, mas tem uma ressalva. A gente não pode, o sistema de alimentação, quando for na assistência social. Aqui é porque você tem a questão da nutrição, né? De alimentação. Nesses casos, eu acho que só Boa Vista tem um centro de recuperação nutricional. Os demais municípios eu acredito que não tem, nunca vi. Nesse caso, poderia ser. Próximo slide, por favor. O inciso 3º diz que a capacitação com proteção de saúde do SUS também pode ser considerado como despesa com saúde. No Roraima, a gente tem a técnica do SUS, né, que é mantida pelo governo do estado. As despesas lá também são classificadas como saúde. Inciso 4º, próximo inciso, o desenvolvimento científico e tecnológico e o controle de qualidade promovido por instituições do SUS. Também, esse tipo de ação pode ser considerado despesa com saúde. No inciso 5, a gente tem a produção, aquisição e distribuição de insumos específicos para serviços do SUS, como pesquisas com sangue, hemoderivados. Todas essas ações também podem ser classificadas como despesas com acesso a serviço público de saúde. No inciso 6º, a gente tem aqui que tem uma pequena diferença. O saneamento básico, geralmente gera dúvida, o saneamento básico de domicílio ou pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação Financiador. Por exemplo, o município tem Conselho de Saúde, e aí o município tem comunidades pequenas, e dentro do Plano Municipal de Saúde, que depois logo em seguida a gente vai verificar, por isso a gente não vai detalhar muito cada tipo de despesa, mas no Plano Municipal de Saúde
que deve ser aprovado pelo Conselho, ele tem que dizer, olha, nós vamos fazer uma obra de saneamento na comunidade X. Tem que motivar se essa comunidade está atendendo o disposto nesse inciso e se o município vai ter mesmo condições de fazer isso, tá? Nesse caso, o saneamento básico pode ser considerado, mas em tese, de uma forma geral, o saneamento básico não é considerado ação de serviço de saúde, porque o saneamento básico é uma outra função de governo. Os distritos nas áreas indígenas e os remanescentes de povos, comunidades quilombolas não há em Roraima, então, se de repente a gente estiver olhando uma despesa, saneamento básico no distrito sanitário, remanescentes de quilombo na área de Amajari. Epa, Roraima não tem quilombo. Nossa população negra é importada, nossa população tradicional aqui é só indígena. Então, é uma despesa que possivelmente será glosada. Mas se for saneamento básico no distrito indígena, aí a gente já vai olhar com outros olhos. Vamos ver se está no plano municipal, se o plano municipal tem coerência com o PPA, se isso está na LDO, se isso foi aprovado pela LOA, se está no QDD e se o município tem dinheiro. Se atendeu tudo isso bonitinho, a gente... Próximo, manejo ambiental vinculado a controle de vetores de doenças, também a gente pode considerar como despesa de saúde. Inciso 9, investimento na rede física do SUS. Posso fazer obras de recuperação, reforma, ou ampliar, ou então fazer um novo posto? Posso. Isso vai ser considerado ação de saúde? Vai. Mas uma observação. Quando eu vou construir um posto, eu tenho que ver. O município vai ter como manter isso depois, porque o grande problema das obras não é a construção, é a manutenção. O que acontece? O município, para construir, vem doidado, né? Entra lá na união com o projeto e tá, aquela matéria toda, recebeu um convênio e fez o posto. Aí o posto nunca funciona. Por quê? Porque eu não vejo quais são as necessidades do município ao pedir um convênio. Eu recebo o convênio garganta abaixo por meio de emenda parlamentar e aí o município é que se adequa à necessidade que é ofertada. Por exemplo, uma emenda para a construção de um posto na comunidade, um posto com capacidade de atender 100 pessoas na comunidade que tem 20. Mas foi o senador X ou o deputado X que conseguiu o recurso, não posso perder esse convênio. Aí eu vou lá, construo, nunca mais aquilo funciona. Cuidado. Obra parada, elefante branco, o tribunal também vai perturbar, tá? Então, não posso reformar? Pode sim, sem problema nenhum. Tudo motivado, licitado, devidamente processos administrativos, tudo arrumadinho, tá? Muito cuidado. Vou construir, tenho que ver se vou ter como manter. De repente, eu ganho um salário mínimo e quero morar numa mansão. Meu salário não dá nem para pagar a conta. Então, não é só construir, manter também. As despesas de construção e a questão da despesa de manutenção tem que ser levada em consideração em qualquer ampliação de atividade. Seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social. De repente, eu não tenho condição de atender todas as crianças da creche, mas aí eu digo, não, vou construir creche em tudo que é lugar. E como é que eu vou manter isso? Com alimentação, com servidor, com transporte. Né? Então, tem que observar. Qualquer despesa para ser realizada tem que ter o impacto hoje e nos próximos 3 anos. Está na LRF. No inciso 10, a remuneração do pessoal ativo da saúde. Posso pagar o povo da saúde com o dinheiro da saúde? Perfeitamente. Eu não posso pagar quem já se aposentou. Quem aposentou, o sistema é outra fonte. Não posso pagar. O pessoal do apoio administrativo, ações de apoio administrativo que são realizadas pelas instituições do SUS e que são vinculados mesmo a atendimento, a ações da saúde, posso gastar com isso? Posso. A gestão do sistema de saúde e a operação das unidades, também posso gastar com isso? Sem problema. Próximo slide. Agora, no artigo 4º, vem a proibição.
Eu posso pagar aposentadorias e pensões com dinheiro da saúde? Não. Por quê? Porque quando eu aposento, eu não sirvo mais para o sistema. Essa é a lógica. Enquanto eu estou produzindo, estou trabalhando, o sistema me aceita. Não sirvo mais fora. Então, não vou deixar de receber, não. Tem uma outra rubrica lá que me paga. Mas a lógica do SUS, dos recursos vinculados à saúde, é que eu pague quem está atendendo a SUS. É a mesma lógica do professor. O professor saiu de sala, não está atendendo o sistema, não está colaborando para desenvolver a educação. Então, fora da folha também, posso gastar com esse povo. Não são também, não posso gastar com aquele pessoal que, embora seja da saúde, não foi aposentado ainda, está na ativa, mas só que está em outra área. Posso pagar? Não posso. É a mesma questão do professor. Você é da saúde, mas você não está trabalhando na sua atividade fim, então não posso gastar com você. Assistência à saúde que não atenda aos princípios de acesso universal. Acesso universal, todo mundo pode participar, não é só para um grupo. Por exemplo, a prefeitura faz um plano de saúde para os servidores. Mas a prefeitura não tem um serviço, não tem uma função, uma obrigação de ofertar saúde à população, por isso ela vai oferecer saúde privada. Não posso gastar, isso não é despesa de saúde. Próximo. Mas isso não acontece, tá? A gente não tem. Merenda escolar não pode ser gasto com dinheiro com saúde, da saúde, nem a sua obrigação, né? Por quê? Porque tem um programa específico do governo federal. A alegação de alguns municípios é, olha, a União me dá R$1 para alimentar esses meninos, então gastar mais R$2. Sim, mas você aderiu ao programa sabendo que tinha custo. Então, ao aderir a programas federais, cuidado com que o município tem que colaborar nesses programas. Porque às vezes são presente grego. Tem aquele cegonha não chega das contas, é um programa que o município alegou para a gente que, pô, gastou 11 mil isso aqui por mês, a União me passa 2. Assim, por que você aderiu ao programa, criatura? Não adira ao programa, diga não, obrigado, não quero não. Agora, se você quiser me passar a obrigação de me passar o dinheiro, a gente conversa. Mas caso contrário, não. Aí a gente diz, não, mas a adesão é obrigatória. Entra na justiça contra... Vai acumular os processos no judiciário contra a União. O município não é obrigado a aceitar tudo que vem da União. Nós vivemos numa federação, o município é independente. Cadê os procuradores do município? O município não tem advogado? Então, tem que botar esse povo para trabalhar. Tá? Próximo. Saneamento básico não é serviço, não é ação e serviço com saúde. Por quê? Porque o Estado tem como uma das suas funções ofertar saneamento básico. Então, saneamento básico em Boa Vista não é serviço com saúde. Limpeza urbana e remoção de resíduos também não é com saúde. Ah, mas se a cidade ficar muito suja, vai gerar doença. Vai gerar doença, mas tem um recurso específico para isso, não dinheiro da saúde. Próximo. Preservação e correção do meio ambiente. Ah, mas se o meio ambiente for degradado, todo mundo fica doente. Fica, mas tem um dinheiro próprio. Não posso usar dinheiro da saúde para isso. Próximo. Ações de assistência social. Isso é um problema. Às vezes a gente pega dinheiro indevidamente de uma ação para outra. Existe a função assistência social, não posso tirar dinheiro da saúde para isso. Obras de infraestrutura, também não posso. Mas, ações de saúde puxadas com recursos distintos daquela base de cálculo, também a gente não vai considerar como despesa com saúde. Agora, depois que a gente viu toda a base normativa, onde pesquisar, o que compõe a base de cálculo da saúde, o que é despesa com saúde, o que não é despesa com saúde, a gente vai falar sobre quem é que gere tudo isso, quem que administra isso. Dentro da prefeitura, quem é que cuida disso? Secretaria de Saúde por meio do Fundo de Saúde. Mas o que é um fundo de saúde? São contas especiais que o município vai administrar, né? E ali você vai ter todos os recursos destinados à saúde. Mas estão lá mesmo todos os recursos destinados à saúde, o município joga lá dentro o que ele deveria contribuir de ISS, TBI, IPTU.
Não sei, a gente tem que dar uma olhada. E esse fundo tem que ter um CNPJ próprio. CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Onde é que o município tem que ter um fundo? Que os recursos da saúde têm que ser aplicados por meio do fundo? No ato das disposições constitucionais transitórias, isso é um adendo da Constituição. Quando a gente preparar a Constituição, depois, esquecemos um detalhe, vamos colocar o que a gente não conseguir encaixar aqui, a gente coloca nas disposições transitórias. Então, é lá no artigo 77, parágrafo 3º do ADCT, da nossa Constituição, que está disposto que o Fundo de Saúde deve gerir os recursos e deve ser acompanhado e fiscalizado pelo Conselho. O que é esse acompanhado? Esse acompanhado, o Conselho tem que participar junto. Por exemplo, o Plano Municipal de Saúde ele tem que ser aprovado pelo Conselho. Mas como é que vai aprovar uma coisa que você nem sabe de onde veio e você não teve tempo hábil para olhar? Então, tem um desenvolvimento um pouquinho maior. A Lei 141, que a gente já conhece, nós já vimos essa lei, ela diz que o Fundo de Saúde tem que ser instituído por lei. Isso não tem sido muito problema, onde a gente chegou, os municípios já têm a lei que instituiu o fundo, mas tem que dar uma olhada se essa lei está atual, se ela ainda está atendendo, tá? Tem que dar uma olhada se ainda está bem, porque senão a gente vai fazer uma atualização da lei. Faz um projeto de lei, caminha para a Câmara para aprovação. Esse fundo, ele